Bem forte para Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração a Ti, Senhor. Estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são Tuas. A Ti, Senhor, a Ele. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga: as bênçãos da obediência vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017, amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas 24, 13 ao 27. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, eles estavam conversando sobre a morte de Jesus. Eles estavam conversando sobre a crucificação do Senhor Jesus. E nesse conversar a respeito da crucificação do Senhor Jesus, na verdade, eles estavam expondo o que estava dentro deles. Enquanto conversavam e discutiam, diga comigo, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Imagina, estão conversando, né, sobre a morte de Jesus, expressando a sua dor, a sua falta de esperança, né, porque aparentemente tudo aquilo que o Senhor Jesus havia falado, prometido, parece que foi por água abaixo. Aí vem Jesus e impede que eles o reconheçam e começa a caminhar junto com eles. Aí, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras. Diga comigo, ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Diga comigo, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu. Mas eu quero que você grave aquela palavra ali, ó. Diga comigo, e nós esperávamos. Nós acreditávamos, nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Mas, já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu e nada. Esperávamos. Por mais que Jesus esteve com eles falando e ensinando e trazendo
toda a revelação de tudo que aconteceria, de tudo que viria, de como seria, quando aconteceu, cadê a fé? Aí está um grande problema. Este é um grande problema. Por que o Senhor Jesus não permitiu que eles o reconhecessem? Porque a fé não deveria estar apoiada no que estava vendo, mas no que sabiam, no que estava escrito. Vou repetir. Por que o Senhor Jesus não permitiu que eles o reconhecessem? Porque a fé não devia estar apoiada no que estavam vendo, e sim no que havia sido dito pelo Senhor. Quem caminha por vista não vive por fé. E quem caminha por vista só crê no que vê. E bendito, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Bendito, bem-aventurado os que não viram, mas creram. E o mais interessante, pode passar. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês, diga comigo, como vocês custam a entender? Leu a frase de baixo ali. Como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Como? Porque tudo que não só Jesus, mas que os profetas falaram, e Jesus, em todo o período que esteve com eles, falou, preparou, disse que aconteceria, estava acontecendo, e eles não criam da mesma maneira. Nós esperávamos, nós achávamos que era Ele que ia resgatar Israel, nós achávamos que era Ele que ia nos libertar, nos salvar, nos abençoar, nós achávamos que era Ele, e quando na verdade estava tudo certo, porque Jesus estava ali do lado deles, caminhando com eles e falando com eles, e eles não viam, e já estava dando tudo por perdido, porque não aconteceu. Esse é o grande problema, gente, esse é o grande problema, quando as coisas não acontecem como, diga comigo, como nós esperávamos. Mas espera aí, quando acontece como nós esperávamos, independente, ali estava acontecendo exatamente como Deus falou. Talvez a forma de trabalhar seja diferente, mas o resultado final é o mesmo. A forma de Deus agir, nós nunca sabemos, porque há um versículo na Bíblia que diz que o Senhor, Ele é multiforme graça, Ele tem muitas formas de agir. Teve cego que Ele curou, de recupere a visão, teve cego que Ele passou o lodo, passou nos olhos, teve cego que Ele deu uma cuspida nos olhos. Então esse negócio de eu esperava, está errado.
porque eu nunca sei como Deus vai fazer. Amém? Então, teve gente que ele falou, ele passou, vai lá e lava, que você já vai voltar enxergando. Outros, e aí? As coisas, o trabalhar de Deus não é do nosso jeito, é do jeito dele. O resultado final é o que importa. E a nossa fé é testada. A nossa fé é testada. Espera aí, eu esperava ou eu espero? Aí é que está. Eu esperava que agora, até agora não aconteceu nada, então é Espera aí, mas o que ele disse vai se cumprir. O que ele prometeu, e esse é o problema, desculpa a colocação, dos precipitados, dos que têm o péssimo hábito de reclamar e murmurar e falar o que não deve antes. Quem caminha só por vista e não caminha por fé. Porque quem caminha só por vista só crê no que está vendo, e quando os seus olhos estão mostrando as coisas totalmente contrárias àquilo que espera, acabou a fé. Mas bendito, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então, antes de ver, você tem que... Essa é a fé que tem que estar dentro de você. Esse é o Espírito que tem que estar dentro de você. Porque nós nunca sabemos, nós somos testados a todo tempo. Nós somos, diga comigo, nós somos testados a todo o tempo. Vamos lá, pode passar. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vocês já foram orientados acerca disso, mas como vocês custam entender e demoram a crer, gente? Será que Deus não está dizendo isso a alguns, não? Como vocês demoram em entender? Como vocês demoram a crer? E a sua fé, ela tem que estar totalmente na palavra. E pode prestar atenção que o Senhor Jesus não permitiu que eles o reconhecessem, porque eles tinham que crer no que foi dito, não no que eles estavam vendo. Até porque eles não reconheceram Jesus, mas era Jesus que estava com eles. E se o Senhor diz que ressuscitaria no terceiro dia, e o Senhor estava do lado deles, caminhando com eles, e eles ainda estavam dizendo, nós esperávamos. Então não espera mais? E aí vem o Senhor e fala, mas como vocês demoram a entender? Como vocês demoram a crer? Você sabia que o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele, diga comigo, vos fará lembrar. Você sabe quando eu sei, você sabe como é que eu sei quando o diabo vai agir na vida de uma pessoa? O senhor sabe, bispo? Sei. Como? Quando ele impede a pessoa de ouvir a palavra. Porque se ele impede a pessoa de ouvir a palavra, a armadilha está feita. Porque pode prestar atenção, principalmente as pessoas que são bem assíduas, é encantador de ver a maneira como Deus trabalha e como Deus fala conosco. É encantador. Às vezes você pode entrar na igreja com
Você pode entrar na igreja com uma cabeça, com uma mentalidade, você pode entrar cheio de problemas, você pode entrar, Deus vem e vem assim, a palavra vem no alvo, exatamente naquele ponto. Às vezes você está prestes a fazer uma besteira, fazer uma escolha errada, a palavra vem te dar aquela direção. Às vezes já tem uma armadilha em algo que você não deve fazer, a palavra vem e limpa, corta, direciona, orienta, Deus fala, abre os olhos, dá sabedoria, dá visão, dá revelação, dá discernimento. Mas quando o diabo consegue impedir a pessoa de ouvir a palavra, a armadilha está pronta, porque ele não consegue discernir, ele não consegue ouvir Deus falar. Amém? Vamos lá, Êxodo 14, 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, diga comigo, que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Diga comigo, Faraó pensará que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Volta ao primeiro versículo, por favor. Mais um, passa à frente. Diga aos israelitas, diga comigo, que mudem o rumo. Diga aos israelitas que mudem o rumo e leve eles na direção ao mar, lá de frente do mar, eles vão acampar lá, mas acampar de frente do mar é um negócio meio complicado, né? Porque você vai acampar num lugar, se os inimigos estão vindo atrás de você, você vai acampar diante do mar, por um lado montanha, para o outro montanha, para cá, os inimigos vindo na frente do mar. Então não é um bom lugar para se acampar, onde não tem saída, não tem para onde você fugir. Mas tinha um propósito, nisso tudo. É por isso que cabe a nós confiar em Deus, cada vez mais nos achegarmos a Deus e confiar nos propósitos de Deus. Porque aqui é uma outra situação que tinha um propósito, parecia que estava, diga comigo, parecia que estava tudo errado, mas havia um propósito. Então vamos lá. O faraó pensará que era este o propósito, que os israelitas estão vagando confusos, cercados, mas ele não está vagando confuso, tem um propósito. Pode passar. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. Diga comigo, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e lê lá. Então, a perseguição de Faraó havia um propósito. Fala isso para mim não, bispo. Claro que eu falo. Claro que eu falo. A perseguição de Faraó tinha um propósito, tinha. Faraó oprimiu o povo de Deus por mais de 400 anos,
oprimiu duramente, fez com que eles gemessem, fez com que amargasse a vida deles. Quando Deus falou numa boa, ele não permitiu, e tinha suas consequências. E aí, aparentemente, quando eles saem do Egito para ir à terra prometida, que é isso que eu quero que você grave, eles saem do Egito em direção à terra prometida, Faraó perseguindo de novo. Poxa, nós já saímos de lá e essa situação está perseguindo ainda. Nós já saímos de lá, mas esse problema ainda persegue. Aqui também. Até quando? Não vai nos deixar? Vai, tinha um propósito. Passa. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e o alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, diga comigo, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Já estava enxergando a morte. Já estavam enxergando a morte. Eu quero fazer uma colocação importante, gente. Ou você confia ou não confia. Não tem meio termo. Ou confia ou não confia. E mesmo parecendo que tudo está errado, ou crê ou não crê. E se não crê, as consequências, elas são essas, é o resultado da nossa fé. Por isso que nós cremos, Deus tem falado conosco, Deus tem nos feito promessas, nós cremos. Mas ainda, bispo, o problema está perseguindo, ainda Faraó está perseguindo, ainda aquele que tanto nos oprimiu, aquele que amargou a nossa vida, ainda está perseguindo. Ou confia ou não confia? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Diga comigo, seremos? O quê? A desgraça da incredulidade faz com que a pessoa, ela aceite, ela se conforme, ela aceite viver como escravo, gemendo, oprimido, uma vida amarga, pela maldita incredulidade. Nós seremos escravos no Egito. Escravos eles foram 400 anos e estavam gemendo e gritando, clamando para que Deus os libertasse. Então eles não queriam aquilo. Não era aquilo que eles queriam. Mas a incredulidade, a falta de fé, faz com que a pessoa se conforme com uma vida escrava, escrava da derrota, escrava da humilhação, escrava da miséria, escrava por incredulidade. Diga mais uma vez comigo, ou a gente confia, ou não confia. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Não existe meia fé. Ou existe? Não existe meia fé. Ou você tem ou você não tem. Ou você tem ou você não tem. Porque há momentos que Deus, Ele até tolera, como aqui, Ele até tolerou. Mas isso não parou aqui. Ele até tolerou esse tipo de colocação. Já tínhamos dito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Diga comigo, não tenham medo.
fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Puxa vida, por isso que nós temos que buscar, peraí, como pode pessoas... Moisés era um homem também, Moisés era um homem, mas um homem que confiava verdadeiramente em Deus e no que Deus falava. A grande maioria, não, vivia essa incredulidade a cada situação, abrindo a boca, murmurando, reclamando, dizendo, do que nos valeu, para que nos trouxe aqui, não sei para que eu estou fazendo isso, não sei nem para que eu estou fazendo esse negócio, não sei nem para que nós saímos de lá, não sei nem para que. É o que eles estavam dizendo. Era melhor ter ficado lá, era melhor ter continuado naquela situação, era melhor ter continuado naquela escravidão, era melhor ter continuado. Pode prestar atenção que essa é a frase que bate com muita gente. Bate com as palavras de muitas pessoas diante da suposta dificuldade ou problema. Fiquem firmes, veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Diga comigo mais uma vez, diga, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas, diga comigo, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, sigam em frente, diga aos israelitas que sigam em frente. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Mas o texto diz que quando o mar foi aberto, que o povo, diga o povo que marche. Adoro essa palavra, sabia? Diga comigo, diga o povo que marche. Isso significa que não é parado, reclamando, murmurando, que o mar vai se abrir. Não é parado, estagnado, murmurando, reclamando, dizendo, por que nos trouxe aqui? Nós viemos aqui para morrer, não está adiantando nada, era melhor ter ficado lá. Não é parado que o mar vai se abrir. Diga o povo, por que está clamando a mim? Agora é hora de marchar. Diga o povo que marche. E o povo começou a marchar. E conforme eles começaram a marchar, Moisés estendeu as suas mãos em direção ao mar, com a vara nas mãos, e o mar começou a se abrir, e eles começaram a atravessar. E aí Faraó e o exército entrou também. Enquanto eles estavam vivendo já aquele grande milagre, um paredão de água daqui, um paredão de água de lá, e eles já vivendo aquele grande milagre, atravessando, olharam para trás, Faraó e o exército atravessando também. Parecia que eles já estavam vivendo um grande milagre, mas Faraó estava atrás. Aquele que por 400 anos os oprimiu, que amargou a vida deles, que humilhou a vida deles, estava atrás. Mas diga comigo, tinha um propósito. Naquele dia, a partir daquele dia, eles nunca mais veriam Faraó e o exército egípcio. Nunca mais.
Diga essa palavra comigo: nunca mais. Naquela noite, nunca mais, a partir daquele momento, nunca mais eles veriam. Mas parecia estar errado também. Olha, diga o povo que contorne por aqui, muda o rumo. Foi isso que nós lemos ou não? Muda o rumo. E o rumo parecia estar errado. A direção parecia estar errada. Muda o rumo. Parecia que está. Manda eles acamparem lá, de frente ao mar. Estava errado. Porque lá, supostamente não tinha saída. Não tinha nada errado. Estava tudo certo. Tinha um propósito naquilo. Deus havia prometido, Deus libertou e os tirou do Egito para levá-los à terra prometida, e Deus ia fazer isso. Deus ia cumprir com aquilo que prometeu. Agora, como Deus ia fazer? É com Deus. Era o trabalhar de Deus. E é isso que precisa entrar dentro de muita gente. Por quê? Você vê que pega a palavra anterior. Espera aí, nós esperávamos que Ele era o Salvador de Israel. Então agora não espera mais? Só porque não aconteceu do jeito que você esperava, na hora que você esperava, então não é mais? Tudo que Jesus falou não é verdadeiro? Não vai acontecer? Quando na verdade Jesus estava ali caminhando com eles, conversando com eles, e ainda estava dizendo, nós esperávamos, ele já estava ali. Já estava ali, mas eles não enxergavam. Por isso que o maior problema não é Deus, o maior problema é o homem, é a sua cegueira. Jesus já estava com eles, caminhando com eles, conversando com eles, e eles estavam esperando. Há momentos na vida que a gente tem que fazer assim, Senhor, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando, me ajuda a enxergar o teu trabalhar, me ajuda a discernir, Senhor, abra o meu entendimento, abra os meus olhos. Lembra de Agar que estava lá no deserto, já chorando e esperando a morte? E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos e enxergaram o poço? Há momentos que o problema não está em Deus, aliás, nunca está em Deus, nunca. O problema sempre está no homem, na sua cegueira, na sua incredulidade. E muitas vezes, por nós não enxergarmos, não termos a visão de Deus, é onde muita gente começa a murmurar, é onde muita gente começa a falar o que não deve, é onde muita gente não entende. Você vê que ali eles estavam prestes a viver um grande milagre, Deus já havia tirado eles da escravidão, já estavam a caminho da terra prometida, e eles estavam dizendo, para que nos trouxe aqui? Para que Deus nos tirou de lá? Para morrer aqui no deserto? E não era. Para libertar definitivamente. Faraó estava vindo por quê? Porque Deus queria eliminar, Deus não queria eliminá-los, Deus queria eliminar Faraó de uma vez por todas. Amém? Você acha que Deus quer eliminar é você? É destruir é você? É envergonhar é você? Ou envergonhar seus inimigos? Mas por isso que você tem que mudar a maneira de ver as coisas. Tem que mudar a fé. Porque o que Deus promete, Deus cumpre. Amém? Na abertura do jejum, coloca aqui Gênesis, por favor. Hoje, na abertura do jejum, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Diga comigo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se o rosto em terra, e Deus lhe disse, diga comigo, da minha parte, esta é minha aliança com você. Então, grave isso, porque tem a parte de Deus e tem a parte do homem. E Deus sempre cumpre com a parte dele. Sempre, sempre. Da minha parte, esta é a minha aliança. Você será pai de muitas nações.
Olha, você não tem um filho sequer, mas coloque isso dentro de você. Você será pai de muitas nações. Não será mais chamado, diga comigo, Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Lembrando que quando Deus disse isso, você vai se chamar a partir de agora pai de muitas nações. A partir desse momento, o seu nome será pai de muitas nações. Você será chamado pai de muitas nações. Outro dia nós falamos sobre nome, né? Está aqui, Deus mudou o nome dele e colocou um nome profético, e a partir daquele momento, ele passou a se chamar pai de muitas nações. Cada vez que era proferido o nome de Abraão, estavam dizendo pai de muitas nações. Quando chamavam ele, estavam dizendo pai de muitas nações. Ele creu. É como a bispa disse hoje ainda na abertura, disse: está na hora de você mudar seu nome. Está na hora de você mudar o seu nome. E se chamar do quê? Se chamar. Porque eu não tenho, eu não posso, quando deveria dizer eu sou pai de muitas nações, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho saúde plena, eu tenho saúde, eu sou abençoado, eu sou uma pessoa próspera, eu sou um grande empresário, eu sou uma pessoa altamente bem-sucedida, eu sou. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Está na hora de... Como você se chama, Abraão? Eu sou, meu nome é pai de muitas nações. Ele creu, ele já dizia, ele incorporou, ele tomou posse daquilo. Geralmente a gente escuta: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, não sei se eu vou ter um dia, eu não sei se eu vou... Você é o pai de tudo isso que está saindo da sua boca. É o pai desses resultados aí. Quando deveria dizer eu sou, o que você tem como propósito na sua vida? Eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou uma pessoa abençoada, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um negócio abençoado, eu tenho um grande negócio, eu sou uma pessoa honrada, eu sou uma pessoa... Eu tenho a minha casa, eu sou dono daquele apartamento, eu sou dono daquela empresa, eu sou dono daquele carro, eu sou pai de muitas nações. Amém? Isso é chamar as coisas que não são como se já fosse. Quando você vai para Romanos, a Bíblia diz que ele foi justificado porque ele creu. Ele foi justificado pela fé. Romanos 4, pega a tua Bíblia depois e medita. Eu o tornarei extremamente prolífero. Jesus, falando isso para um homem de 99 anos. De você, diga comigo, farei nações, e de você procederão reis. Para pensar. Para pensar. Senhorzinho, velhinho, de você eu farei nações. De você procederão reis. Viu? Gente grande vai sair daí. Coisas grandes vai acontecer através de você. Ele creu. Ele creu. E o mais incrível é que lá em Romanos diz que ele não atentou
para o seu próprio corpo. Ele não ficou olhando, mas como? Que jeito? Né? Ele não ficou olhando, mas ele creu. E o texto diz que ele creu, ele sabia que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado por justiça. Por isso, vem cá, volta aqui. Quando sai do altar uma promessa, que coisas grandes vão acontecer na sua vida, que coisas grandes vão acontecer através de você, será que é tão difícil crer assim? Aí é uma questão de fé mesmo. Ele ouviu a mesma coisa, mesmo não tendo como, humanamente falando, como é que eu vou acreditar nisso? Ele creu. Ele não olhou para as evidências, ele não atentou para o seu próprio corpo. Diz o texto que ele estava plenamente convencido. Amém? Aí, olha isso, acompanha comigo. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, diga comigo, toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, diga comigo, darei como propriedade perpétua a você, seus descendentes, e serei o Deus deles. Está vendo essa terra que você hoje é estrangeiro? Está vendo? São promessas incríveis, né? Está vendo onde você mora hoje que você paga aluguel? Está vendo onde você trabalha hoje que você paga aluguel? Está vendo aonde você está? Parece que nunca será seu. Eu darei a vocês. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou é diferente? Te dou a liberdade também. Bispo, eu creio que é diferente. Essa é a tua fé. Eu creio que é a mesma coisa. Amém? Então, olha aí. Vamos lá. De sua parte, você viu da parte de Deus? Está lá, tudo agora. Tudo, da parte do Senhor, é todas essas promessas que eu vou cumprir na sua vida. Agora, de sua parte, diga comigo, guarde a minha aliança. Tanto você, como os seus futuros descendentes. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não chamará Sarai, se chamará Sarai, seu nome será Sara, princesa ou mãe de muitas nações. Estou mudando o nome dela também. Você é mãe do quê? O que você crê que pela fé já é seu? Porque aqui ela iria dar à luz. Ela iria conceber e dar à luz ao seu maior sonho. Qual é o seu maior sonho? Não tem jeito. Passa. Eu o abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro.
Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, e o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência, e ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, que era mais fácil crer em Ismael, porque Ismael era o filho da serva. Seria ainda difícil crer que sairia dele, como Deus havia prometido. Então é mais fácil crer, aceitar aquilo que supostamente é mais fácil, mas não era isso que Deus tinha para ele. Deus havia feito uma promessa, então, Senhor, então que o meu herdeiro seja, então que seja Ismael. Mas não é Ismael. O que eu prometi, eu prometi. O que eu falei, eu falei. Não vai ser Ismael, vai ser Isaque, filho que vai nascer de vocês. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Diga comigo: Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. A bispa diz que o costume é antigo, está vendo? Mulheres são curiosas há milhares de anos. Estava lá, só, deixa eu ver o que esses homens estão falando, deixa eu escutar. E aí ela escutou toda aquela promessa, e aí, olha o que disse: Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara, diga comigo, já tinha passado da idade de ter filhos. Você acha que já passou da idade de você? Eu não vou falar ter filhos, de dar à luz ao seu sonho? Vou fazer a pergunta de novo. Você acha que já passou da hora, já passou da idade de você dar à luz a esse sonho? Certeza disso? Já tinha passado da idade de ter filhos, já tinha passado da hora. Nós precisamos ter cuidado justamente com isso. Eu já passei desse tempo, já passei dessa época, eu já passei desse momento, eu já passei agora. Por isso que nós temos que ser como a palavra, e como a palavra nos ensina, nos renovarmos, passar continuamente por renovações, porque justamente esse crer de eu já passei ou já passou da hora, eu não acredito que eu possa viver isso mais, não acredito que eu possa desfrutar, não acredito que eu possa dar à luz a esse filho mais, não acredito que eu possa viver esse sonho mais. Mais uma vez eu volto a dizer, você vê que o problema não está em Deus, está no homem. Está no homem. Por isso, diga comigo, riu. Como que ela riu? Riu consigo mesma quando? Você sabia que cada reunião, quando Deus vem e traz uma promessa, e renova a promessa, e você dá, riu quando? Mas como é que Deus sabia? Se ela riu em pensamento? Como é que Deus sabia se ela riu em pensamento? Olha lá, depois de já estar velha, meu senhor já idoso, ainda teria esse prazer? Sabe, ela estava escutando lá a promessa, o Senhor realizando a promessa, aí ela escutou e aquela incredulidade bateu. Agora que eu já passei estou velha, será?
que ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Diga comigo em voz alta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Responda você: tem alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Diga comigo: não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Não adianta ocultar. Não adianta ocultar. Por isso que eu sempre falo, né? Cuidado, cuidado, porque quando você está na igreja, a sua boca pode até falar algo, mas dentro de você há um outro sentimento. E todo mundo se esquece que Deus está olhando para o teu coração, está olhando para o que está dentro de você. Você vê, ela riu consigo mesma quando pensou. E Deus disse: por que Sara riu? Ela riu e ninguém escutou que ela riu. Ela riu nos seus pensamentos. Está entendendo? Ela riu dentro dela, ela riu nos seus pensamentos. Ela questionou lá dentro: será que agora, depois de ter passado do tempo, agora que eu sou velha, agora será que eu vou ter esse prazer? Por que Sara riu? Porque Deus viu o que estava dentro dela, o que passou na mente dela. E aqui existe um problema. E aquilo que nós falamos continuamente: cuidado, porque quando vem uma promessa, você pode dar a mesma risadinha aí. Quando Deus fala com você e faz uma promessa muito forte a você, você pode ter a mesma reação aí. Quando a promessa é grande, você pode, da mesma forma, dizer: impossível. Será? Passa. Olha o que ela está dizendo no capítulo 21. O Senhor foi bondoso com Sara, quando lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Diga comigo: e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa, no tempo que Deus falou, dentro do tempo que Deus falou. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho, que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, diga comigo em voz alta, diga comigo: Deus me encheu de riso. E todos os que souberem disso rirão comigo. Deus me encheu de riso. Tem outra tradução que diz: e todos que crerem se rirá comigo. Aquilo que parecia impossível, ela está dando o testemunho dela. Deus me encheu de riso. Deus encheu a boca dela de riso. Diga isso comigo, diga: o meu Deus, diga, vai encher a minha boca de riso. Mas diga com fé mais uma vez, diga: o meu Deus, diga, vai encher a minha boca de riso. Fique em pé, por favor. Rapidamente, por favor, projeta aqui Romanos 4, rapidamente. Cuidado, porque uma mensagem como esta,
ela não vem por acaso. Ah, nós esperávamos, eu esperava. Não. Cuidado. Porque a forma deles esperar estava errado, porque o que Deus falou estava se cumprindo. Mas eles não viam. Eles não enxergavam. Estava ali. Ah, nós esperávamos. Ah, então não espera mais? Só esperava se fosse do jeitinho que vocês esperavam? Acreditava que ia acontecer? Agora, porque não aconteceu da forma que vocês acreditavam que ia acontecer, então não espera mais? Está entendendo o que eu quero dizer? A situação, você precisa estar muito atento, porque tem situação que de repente vem, você achava que Deus ia trabalhar de uma forma, não importa como Deus vai trabalhar, o que importa é o resultado final. É isso ou não é? O que importa é o resultado final. O povo achou que eles iam sair do Egito e Faraó não ia vir atrás, mas o Senhor disse que eles seriam livres de uma vez por todas de Faraó. Não importa se Faraó veio atrás ou não, o importante é que Faraó foi eliminado, e como Deus disse que nunca mais os veria, nunca mais eles viram. Eles foram tirados da escravidão, eles foram tirados daquela opressão e não voltaram a ser escravos. Eles só não esperavam que Faraó perseguisse. Mas Faraó não estava perseguindo para tomar conta, escravizá-los novamente. Portanto, a promessa, diga comigo, vem pela fé. Para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, como nós somos, e temos falado muito sobre isso. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não apenas aos que estão sobre o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve, e é nós. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí, diga comigo, pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, a quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, diga comigo, e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Inclusive ensinou Abraão chamar as coisas que não existiam como se já existissem. Eu sou pai de muitas nações, eu sou pai de multidões, eu sou. E aí, diga comigo, Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Sabe o que é o significado disso, né? Quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. Não quero saber se tem esperança ou não tem esperança, eu creio que tem esperança. Contra toda a esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Diga comigo, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já era sem vigor. Olha aqui, sem enfraquecer na fé, reconheceu. Olha, mesmo reconhecendo, olhando, sentindo o seu corpo, sentindo sem vitalidade, sentindo sem vigor, mesmo vendo as evidências, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Pensa na profundidade disso. Pensa na profundidade disso. Sem enfraquecer na fé, ele reconheceu, ele viu. O problema é real, não há como ignorar. As coisas são reais, não há como ignorar, mas isso não altera a minha fé. É isso ou não é? Isso não altera a minha fé. E mais, eu não caminho pelo que eu estou sentindo, eu caminho pelo que eu creio. Diga comigo, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Diga, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus.
Outra tradução diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ah, meu Deus, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, mas eu creio, eu sou pai de muitas nações. Eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sou pai de muitas nações. O Senhor vai cumprir, o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe na minha vida. E estando, diga comigo, plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A pergunta é: você está plenamente convencido de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir? Ah, bispo, não sei, mais ou menos. Estando plenamente convencido. Outra tradução diz certíssimo, de que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, pelo que, diga comigo, em consequência, em consequência o que? A essa fé. Em consequência o que? A esse estar plenamente convencido. Em consequência o que? Não se atentar às evidências, mas sim crer que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Você é pai de muitas nações? O que já é seu? Porque ele estava dizendo, eu já sou pai de muitas nações. Eu já sou. A minha esposa já é uma princesa, mãe de muitas nações. Eu sou. É chamar as coisas que não são como se já fosse. Eu sou. Tudo isso já está restaurado na minha vida. Tudo isso já está restaurado, materializado na minha vida. Amém? Então, levante o seu propósito e chame as coisas que não são como se já fosse.